Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo, e nesse vídeo eu quero ensinar para vocês um dos únicos 3 indicadores que a gente usa aqui em quase todas as nossas análises técnicas aqui no mundo das criptomoedas, que é o RSI. Então vamos direto para a tela do meu gráfico, bora! Esse aqui é um indicador que a gente chama de não indispensável, porém muitíssimo relevante, e tá dentro daquilo que a gente entende como o simples que funciona. Então, para iniciar essa aula, eu vou lembrar aqui de uma citação de um filósofo russo, Leon Tolstói. Esses dias eu ouvi uma citação a ele que eu lembrei aqui da linha que a gente segue. Ele dizia o seguinte: todas as famílias felizes se parecem e cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Muitos criticam essa frase, mas sempre normalmente quem critica muito essa frase critica falando bobagem. O que ele quer dizer aqui é que se você quiser fazer algo completamente mirabolante aqui no gráfico, aqui na sua análise técnica, você pode fazer, fica à vontade. Você vai fazer errado do seu jeito. Então, esteja satisfeito com isso. Agora, se você quer fazer o certo, se você quer seguir a linha do simples que funciona, você vai trilhar o caminho que todos os traders de sucesso trilham, que é o mesmo caminho. Então, é chato, é igual, é parecido, é simples, básico, porém é aquilo que funciona. Se você não está satisfeito com isso, aí você vai buscar complexar o seu gráfico, você vai buscar coisas complexas aí para introduzir na sua análise que não vai funcionar e você vai fazer errado do seu jeito. Então, só para a gente abrir essa explicação aí de RSI, vamos então ao que interessa, explicar do que se trata o RSI. O RSI, assim como as médias móveis exponenciais, segue mais ou menos uma fórmula parecida. A gente usa aqui o RSI 14, tá? Então você pode ir lá nas configurações do RSI e para ter certeza que está setado o RSI 14, que é o RSI que todo mundo vê, a maioria das pessoas vê o RSI 14, então não tem por que você querer mexer nas configurações do RSI. Você vai ver um RSI que só você está vendo, então o que interessa para a gente é ver o que todo mundo vê. Então, o RSI, ele pega o RSI 14, qualquer outro RSI que você for setar aqui vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar os 14 últimos períodos do gráfico que você está vendo, por exemplo, aqui no nosso caso, o gráfico de 1 hora. Então, ele vai pegar os 14 últimos candles, vai fazer uma média móvel ponderada, como no caso da média móvel exponencial. Ele vai dar mais importância para os últimos períodos. Então, é mais ou menos parecido com a lógica das médias móveis exponenciais. Essa variação que você está vendo aqui no RSI é mais ou menos uma média móvel exponencial. Porém, quando essa linha, essa variação do RSI ultrapassa a linha dos 70 pontos, a gente identifica que esse ativo está sobrecomprado, ou seja, todo ativo tem um estoque de compra e um estoque de venda. E o RSI mede a saturação desse estoque. Por exemplo, se ele está sobrecomprado, isso indica para gente que a força compradora está com estoque extremamente limitado, o que significa que a força vendedora vai imprimir uma maior força agora a partir desse momento que a gente está sobrecomprado. Quando o RSI fica abaixo da linha dos 30 pontos, significa que o estoque de venda está esgotado, então logo em seguida o estoque de compra vai tender a dominar o mercado, isso levando o preço para cima. Ou seja, quando o RSI está indicando sobrecompra, ou seja, está acima de 70, significa que a força compradora agora vai ter mais força, tendendo a puxar o preço para baixo. E quando o RSI está abaixo de 30, significa que o estoque de venda está esgotado e que a força compradora tende a puxar o preço para cima. Então, vamos ver aqui na prática isso sendo aplicado ao RSI. Então, vamos lá. Aqui passou da faixa dos 70 pontos e indica sobrecompra no RSI. Isso funciona para todos os tempos gráficos. Lembrando que
os tempos gráficos maiores têm mais relevância que os tempos gráficos menores. Então o RSI estourado no 1 hora, acima dos 70 no 1 hora, é mais relevante do que o RSI sobrecomprado nos 5 minutos. Porém, a reação do RSI sobrecomprado ou sobrevendido nos gráficos menores é mais rápida do que quando está sobrecomprado ou sobrevendido nos gráficos maiores. Por exemplo, no gráfico semanal, se o RSI entrar em sobrecompra, a reação pode demorar um pouco mais para acontecer, porém ela também tende a ser mais forte. Então, a lógica dos gráficos é essa: os gráficos maiores têm sempre mais força que os gráficos menores, mas tudo acontece antes nos gráficos menores do que nos gráficos maiores. Então, vamos ver aqui na prática o RSI sobrecomprado aqui, por exemplo, nessas regiões aqui. Veja aqui, o RSI entrou em zona de sobrecompra, o preço tende a ter uma queda. Voltando, isso a gente entende que o RSI precisou dar uma respirada. Como um elástico esticou demais, ele precisa voltar. Isso tende a puxar o preço um pouco para baixo. Então, entrou em sobrecompra, o preço tende a dar uma recuada para voltar para uma zona saudável de estoque de compra. E a mesma coisa vai acontecer sempre. Entrou em sobrecompra, o preço tende a dar uma respirada no RSI para continuar subindo novamente. Então, a mesma coisa acontece na sobrevenda. Entrou em sobrevenda, o RSI precisa respirar, tendendo a levar o preço um pouco para cima, e por aí vai. Esse é o básico do RSI, esse é o feijão com arroz do RSI. Mas o grande poder por trás do RSI está nas composições que você pode vir a fazer com ele. Existem N maneiras de você se beneficiar das variações do RSI em conjunto com outras coisas, por exemplo, o indicador de volume. Por exemplo, quando o RSI entra em sobrecompra e a gente vê o indicador de volume estourado, ou seja, um clímax de volume junto com o RSI sobrecomprado, isso indica que podemos ter chegado num topo e logo em seguida vamos buscar um fundo ascendente. Então, esse é um ótimo indicador de momentum para uma venda, por exemplo. A mesma coisa acontece quando o RSI entra em sobrecompra e a gente vê uma barra de volume muito alta, sendo maior do que o passado, ou seja, a gente vê um clímax de volume, um volume de venda muito alto. Com o RSI em sobrevenda, isso indica um oversold bounce, que a gente fala. Então, você pode comprar nessa região que o preço vai tender a ter um pump. Então, quando o RSI estiver em sobrecompra e você vê um clímax de volume de compra, é um indicador de venda. Quando o RSI está abaixo de 30, você vê um clímax de volume de venda, isso tende a ser um indicador de compra. Isso, mais uma vez, tendo atenção a outras composições. Você precisa entender qual o estágio da tendência que você está. Você não pode ignorar a leitura das tendências para se basear apenas nas composições de entrada e saída com base no RSI. Você precisa saber aonde você está no gráfico e aí, junto com essa informação que o RSI vai te dar, você aí estrutura uma decisão de compra ou uma decisão de venda. Por exemplo, uma outra coisa que é possível fazer com RSI também, que é muito legal, é você ver divergências no RSI. Por exemplo, aqui, vamos dar uma olhadinha. Aqui nesse momento, por exemplo, a gente está vendo o RSI em queda. A gente vê o RSI indo para baixo, porém o preço não está acompanhando o RSI, o preço está indo para cima. Então isso significa uma divergência de RSI. Então quando o preço está indo para cima e o RSI está indo para baixo, havendo uma divergência, se chama divergência de RSI. Isso traz para a gente a informação de que mesmo o preço indo para cima, o estoque de compra está aumentando, indicando ainda mais força para levar o preço para cima. Então, quando a gente vê uma divergência, isso chama uma divergência bullish. É uma divergência que
do RSI mostrando que os compradores, mesmo com o preço subindo, os compradores ainda estão angariando mais e mais força ainda. Então esse é um bom indicador de sentimento do mercado, que indica que o preço é capaz de ir mais ainda para cima. A mesma coisa a gente vê quando encontrarmos uma divergência bearish, que é o RSI indo para cima e o preço indo para baixo. Então é legal a gente acompanhar também essas possíveis divergências para indicar o sentimento do mercado. Então o RSI é um excelente indicador de momento, um indicador de sentimento do mercado. Você nunca deve basear uma decisão de compra, uma decisão de venda somente no RSI, mas como eu disse, o RSI é um indicador não indispensável, porém ele é muito relevante para você incluir nas suas análises. Esse é um indicador que eu já vi muita gente falando muita bobagem sobre ele, dizendo que ele não funciona. Por que ele não funciona? Por que quem diz que o RSI não funciona é aquela pessoa que se baseia na venda quando o RSI está sobrecomprado e na compra quando o RSI está sobrevendido. Se você usa ou já ouviu alguém ensinar o uso do RSI dessa maneira, pode rejeitar, porque não é por aí. Como eu disse, o RSI é um indicador de sentimento, é um indicador de momento. Ele nunca sozinho pode basear uma decisão de trade para você. Então você precisa usar o RSI em conjunto com outros fatores. E isso faz do RSI um dos indicadores mais poderosos. É um dos únicos dos 3 indicadores que a gente usa. A gente só usa 3 indicadores nos nossos gráficos religiosamente. Nada mais do que média móveis exponenciais, volume e RSI. Não usamos nada além disso. Pode vir gente dizer para você que o estoque RSI funciona mais, o MACD funciona mais, a gente não usa nada disso, porque são indicadores muito relativos, eles falam muito mais sobre o passado do que sobre o que pode vir a acontecer no preço. São indicadores que não vão te dar um sentimento palpável do mercado quanto o RSI te dá. Então é isso aí, pessoal. RSI é um excelente indicador. Como eu disse, um indicador não indispensável, ou seja, você pode dispensar o RSI nas suas análises, você não precisa do RSI para fazer uma análise correta, mas é um indicador que pode te ajudar muito para entender qual é o sentimento do mercado. Então, eu vejo gente se baseando em sentimento de mercado naqueles indicadorzinhos do TradingView que diz que o mercado está com medo ou o mercado está... Enfim, isso não funciona, pessoal. Sentimento de mercado, quem vai dizer para você é o RSI. Tá legal, pessoal? E é só isso que ele vai te dizer, tá? O RSI, como eu disse já repetidamente, não pode basear sozinho uma decisão de trade para você. Então é isso aí, pessoal. Com RSI dá para fazer muita coisa, dá para fazer análise gráfica do RSI, dá para traçar LTA, LTB do RSI, mas aí já são coisas mais avançadas que a gente vai vendo no decorrer das nossas análises aqui aos poucos. Então é isso aí, já passei um bom overview aqui para vocês sobre o RSI. Eu espero que tenha surgido frutos, eu espero que tenha sido relevante para vocês esse vídeo, e se foi, não deixa de deixar o seu joinha aqui na nossa análise para que mais pessoas assistam e acompanhem as nossas análises, para sair dessa confusão mental que a gente vê, tanta confusão, cada um falando uma coisa, cada um apresentando algo cada vez mais mirabolante no gráfico. Então sempre que você vê algo do tipo, lembra da frase do Tolstói: cada família feliz é feliz fazendo a mesma coisa, e cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Ou seja, se você quiser inventar a roda, trazer complexidade para o seu gráfico, fica tranquilo, pode fazer isso, mas saiba que você vai errar da sua maneira. Se você quiser fazer o certo, você precisa fazer o que todo mundo faz. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu!